Muito bem, galera, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando nossa conversa dos finais de semana, que geralmente são sobre aspectos macroeconômicos e como que eles impactam na nossa vida de uma maneira geral. O tema de hoje, basicamente, é como se proteger da inflação. Quais são as medidas que uma pessoa pode adotar para se proteger de um cenário inflacionário? Vamos lá? Primeiro, entenda. Quem tem alguma reserva financeira consegue se proteger da inflação de uma maneira bastante eficiente. Então, podemos dizer, e algum tempo atrás eu coloquei essa frase no Insta e as pessoas acho que não entenderam muito bem isso, quando eu disse que o maior culpado pelas desigualdades sociais é uma inflação alta, é porque basicamente, quando você tem um cenário de alta inflação, o dinheiro, a cada dia que passa, ele tem menos poder aquisitivo, ele tem menos poder de comprar coisas. Passou um dia, está comprando menos. Hoje, amanhã, em relação a hoje. E quando você não tem uma reserva, você simplesmente fica completamente desprotegido em relação a isso. Como você está desprotegido em relação a isso, você tem que correr atrás de uma máquina que está cada vez mais rápida. Quando você tem realmente um pool de investimentos ou até mesmo algum dinheiro guardado e esse dinheiro é colocado para rodar na mesma velocidade ou até mais rápido que a inflação, você está não apenas preservando o seu patrimônio, preservando o seu poder de compra, como também aumentando ele. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos lá, você tem R$ 100 hoje, que seria o suficiente para comprar uma garrafa de vinho. E você tem então o dinheiro para comprar essa garrafa de vinho, mas você decide não comprá-la agora. Decide comprá-la daqui a 6 meses. Só que nós estamos com uma inflação de 5%. Vamos botar 5% em 6 meses. Quando chegar nesses 6 meses, provavelmente essa garrafa não vai estar custando mais R$ 100. Ela vai estar custando 105. O que significa que se você deixou o seu dinheiro em alguma coisa parado, em cima da cadeira, mas como você só continua com R$ 100, você não consegue mais comprar aquela garrafa. Então é simples entender porque dentro de uma economia inflacionada, você não pode deixar o seu dinheiro parado, entre aspas. Porque se ele ficar parado na conta do banco, ou se ele ficar até mesmo numa poupança, rendendo abaixo do que seria a taxa de juros, literalmente você está perdendo o poder de comprar coisas. Você está com isso empobrecendo cada vez mais. Na outra monta, se você tem esses R$ 100 e você aplica este dinheiro em algum tipo de produto que te entregue a inflação, mais algum bônus, por exemplo, naquele caso dos R$ 100, em que eu contei uma inflação de 5%, a pessoa poderia ter colocado R$ 100 em algum tipo de investimento que entregasse mais do que a inflação. Tem alguns investimentos que entregam IPCA mais alguma coisa. Quando você fala de um investimento que é IPCA mais alguma coisa, instantaneamente você está entendendo que ele é um investimento que tem, então, um rendimento acima dos juros. Então, digamos que o IPCA tenha vindo em 5% e você colocou o seu investimento em uma estrutura que tenha o rendimento de IPCA mais 5% ou mais 4,5%. Então, nesse caso, você queria comprar uma garrafa de vinho que era R$ 100 hoje, decide comprá-la daqui a 6 meses. A inflação foi de 5% no período e você tinha um IPCA então de 5% no período e você então colocando no investimento que seria IPCA mais 5, no final desses 6 meses, ao invés de você ter 105, IPCA, que é 5%, mais 5%, isso te rendeu 10%. Então, ao final desses 6 meses, você tem R$ 110. O que significa que você consegue comprar a sua garrafa por 105 e ainda lhe restaram R$ 5. Ou seja, o seu poder de aquisitivo ficou maior nesses 6 meses, mesmo com a inflação alta. Agora imagine duas pessoas. Uma que não tem esses R$ 100 e que vai precisar correr atrás desse dinheiro para comprar o que ele precisa daqui a 6 meses.
e a outra que tem esses 100 reais e que investiu esse dinheiro. O que acaba acontecendo? Elas iniciaram no mesmo ponto, 100 reais. Só que uma tinha reserva e a outra não tinha reserva. Instantaneamente a diferença entre os dois aumentou. Este aqui, no final de 6 meses, tem 110 reais. Este aqui, na melhor das hipóteses, no final de 6 meses, conseguiu juntar os 105 para pagar aquilo que ele queria, o que precisava. Então agora ele volta para o zero, enquanto que esse aqui, ao comprar a garrafa, 105 reais, ele fica com 5 reais de gordurinha. E isso vai produzindo uma desigualdade entre este sujeito e esse sujeito. Não é culpa de nenhum dos dois. Não é culpa de nenhum dos dois. O fato é, então, que quando nós temos um cenário inflacionário, essas distâncias entre a reserva de uma pessoa e a reserva de outra pessoa, ela vai aumentando. Porque esse sujeito aqui guardou mais dinheiro e ele está melhor investido, e o outro aqui não tem dinheiro e ele não está investindo. Então, quando a gente fala de um cenário inflacionário, a gente tem que entender muito bem que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma imensa rede de supermercados aqui, gigantesca. Se for olhar hoje, eles têm prédios enormes, são quase shopping centers. E além de ter em caixa 1 bilhão de reais, exatamente, 1 bilhão de reais. Então, essa rede de supermercados, ela começou como um único mercadinho, na década de 70, 75. Só que quando entrou o cenário da inflação, esse cara fez uma fortuna no período da inflação. Por quê? Porque ele enchia os estoques dele de produtos, a inflação era 80% ao mês, imagina 80% ao mês. O dinheiro dele deixava no over, rendendo da noite para o dia, e rendendo mais do que a inflação. Então, estava rendendo, vamos lá, 3, 4% a mais da inflação, e ele ainda tinha os estoques posicionados. E com isso, então, literalmente o valor de estoques também subia com a inflação alta, e o dinheiro dele subindo mais que a inflação. Isso fez ele ficar realmente muito rico. O que significa que em cenários de inflação alta, a possibilidade de ficar muito rico é grande, desde que você tenha o quê? Dinheiro para investir. Se você não tem o dinheiro necessário, aí você está com sérios problemas. Tá, mas então eu entendi que é por isso que é importante a gente ter alguma reserva financeira. E essa reserva tem que me proteger da inflação. Mas quais são os investimentos que nos protegem da inflação adequadamente? Qualquer investimento que tiver um juros real positivo. O que é juros real positivo, História? Juros real positivo é o retorno que o investimento lhe dá acima da inflação. Então, a grosso modo, digamos uma inflação de 5%, você tem um investimento que está pagando 10%. Então, este investimento está lhe entregando algo em torno de 4,75%, 4,8% de juros real acima da inflação. Alguns amigos aqui podem dizer, mas Stormer, o IPCA nunca reflete a inflação. O IPCA está em 5, mas a inflação foi muito maior do que 5. Sim. Nós sabemos que o IPCA não reflete a inflação de todos os produtos correntes na nossa vida. Mas de uma maneira geral, e a função do IPCA é essa, é nos dar o norte referencial do que a média de coisas que a gente compra ou a gente consome na nossa vida subiu nos últimos meses ou anos. Então é uma média. Se a gente consegue ganhar acima dessa média, e quando eu falo ganhar acima dessa média é o juros real, um rendimento acima dessa média, então nós estamos garantindo o nosso poder de compra e ao mesmo tempo garantindo que o nosso futuro será um tanto quanto melhor do que se nós não tivéssemos essas reservas. E por isso que uma das missões principais que todo trader, todo investidor e toda pessoa física deveria ter é: eu preciso de uma reserva de investimentos. Eu preciso ter um dinheirinho guardado. Por menor que seja, mas sim, precisa ter um dinheiro guardado. E guardar 5% do que você recebe todos os meses ou 10% que você recebe todos os meses não é algo completamente impossível. Eu sei, às vezes algumas pessoas ganham pouquíssimo, mas mesmo quem ganha pouquíssimo, se ela fizer durante um determinado período de tempo
um comprometimento em economizar parte do que ela ganha, é possível que ela consiga, em algum tempo, reunir as reservas necessárias para, digamos assim, ter uma vida um pouquinho melhor. Tá, mas história, cara, se eu consigo guardar R$ 50 por mês compensa, já é o início. Já é o início. Vou mostrar aqui um dos investimentos mais simples que tem e eficientes para realmente conseguir sobreviver a um período de inflação. Aqui vocês estão vendo a página da XP e a parte de tesouro direto. Então você entra aqui em títulos disponíveis e vejo que tem 3 tipos de títulos: Selic, pré-fixado e inflação. Muito bem. Selic, pré-fixado e inflação. Digamos que você esteja com uma expectativa de inflação muito alta. Então você vai favorecer os tesouros de inflação. Se você está com uma expectativa de que a inflação vai recuar e de que a taxa de juros vai cair, você vai favorecer os tesouros pré-fixados. Neste momento, a maior parte das pessoas tem favorecido os tesouros pré-fixados porque entendem que as taxas de juros podem recuar nos próximos meses, movimento mais provável do que elevar as taxas de juros. Então, mas digamos que a gente estivesse num outro cenário que a gente está achando que a inflação vai pegar forte. Então vem para cá, vejo que tem um tesouro IPCA para 2026, ele é um IPCA mais 5,55, então ele está entregando de juros real 5,55 acima da inflação. É óbvio que aqui nós vamos ter imposto de renda em cima desse título, tá? Então é importante também levar em consideração o imposto de renda. E ele tem o seu vencimento em 15 de agosto de 26 e a aplicação mínima é de R$ 32. Isso mesmo que você me viu. R$ 32. Ou seja, o sujeito poderia comprar um pouquinho todos os meses disso, se protegendo da inflação, conseguindo um retorno de 5,5, 5,6 acima do IPCA, aumentando então o seu poder aquisitivo ao longo do tempo. De uma maneira muito ampla, quando tenho uma perspectiva de que a inflação vai subir, eu começo a comprar títulos relacionados à inflação. IPCA mais alguma coisa. IPCA mais 5, IPCA mais 4, IPCA mais 3,5, IPCA mais 6. Quando tem a percepção de que a inflação está começando a dar uma reduzida, que a taxa de juros está começando a querer inflexionar para baixo, juros futuros, este é o momento em que eu começo a procurar por pré-fixados, guardando um pouquinho do meu dinheiro em tesouro pré-fixado. Tá? Então, a forma como você selecionar se vai ser pré ou se vai ser pós vai partir do pressuposto de que eu acho para a taxa de juros. Se a história eu não achar nada, e se eu não achar nada, se eu não tenho a menor ideia para que lado vai esses juros, o que eu faço, história? Nessa situação, você compra metade do seu dinheirinho em inflação e outra metade em pré-fixado. E com isso, tu consegues ficar protegido para o lado que a taxa de juros subir. Numa inflação alta, IPCA mais 5, IPCA mais 6, realmente é algo bastante interessante. Existem outras maneiras, sem dúvida alguma, de procurar uma proteção contra a inflação. Por exemplo, compra de commodities. Os commodities costumam subir muito forte nas inflações. As ações não funcionam como uma boa proteção de inflação, por impressionante que pareça, não funcionam. Às vezes o dólar funciona, mas nesse momento atual, que grande parte da inflação mundial está atrelada ao dólar, não acredito que ela venha a funcionar com uma boa reserva de valor neste momento. Então, neste momento, eu utilizaria tesouro IPCA+, para proteger o capital de um processo de desvalorização maior que venha acontecer durante a fase da inflação. Muito bem, galera, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Vão ter outros vídeos sobre economia, sobre formas de investir. Uma das formas de se proteger da inflação também, naturalmente, é assim que você receber o seu salário, ir para o super e comprar as coisas e guardar estocado. Em períodos de alta inflação, literalmente, talvez essa seja uma das medidas mais importantes de economia prática que a gente tem que fazer. Recebeu? Vai agora no supermercado e compra as coisas e estoca. Literalmente, aquela compra para o mês inteiro em que a pessoa faz compra
de todos os recursos que ela está precisando utilizar para o próximo mês, deixa guardadinho ali, porque ela não pode deixar até o final do mês, já que até o final do mês a inflação já pegou e já fez os preços subirem. Então tá, essas duas dicas aí ficam para vocês. A gente tem outros movimentos que poderiam ser interessantes para uma preservação de capital durante períodos inflacionários, mas eu acho que a ideia do Tesouro IPCA mais alguma coisa já é uma ideia muito poderosa para vocês pensarem sobre isso. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tudo de bom.